Sou Marcos Nascimento, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental. Estou muito feliz de estar aqui com você no nosso primeiro encontro de vários temas que iremos tratar no nosso canal do YouTube. O tema de hoje é o tema despertar. E a gente vai começar falando um pouquinho de todas as pessoas que vivem no planeta Terra. Você sabia que 85% das pessoas que estão aqui neste momento são pessoas que simplesmente vão sobreviver? São pessoas que vão ter uma vida medíocre, que vão ter um casamento mais ou menos, que vão ter um emprego mais ou menos, muitas vezes enfadonho, que vão ter aquela família que não é a família dos sonhos, onde os filhos brigam, não respeitam os pais. Enfim, são pessoas que simplesmente vão passar por aqui sem deixar um legado, sem deixar nada, e que o máximo que vai ficar dessas pessoas é uma lápide quando elas se forem. Essas pessoas representam 85% da humanidade. Também temos aí o grupo das 13% de pessoas que, sim, essas pessoas têm sonhos, essas pessoas têm vontade de realizar, essas pessoas têm iniciativa até de começar alguma coisa, mas essas pessoas sempre se deparam com impedimentos. Essas pessoas chegam até um determinado ponto e param. Essas pessoas não conseguem ir até o final e pior, essas pessoas elas sempre vão embarcar no sonho de outras pessoas. Então ela vai pegar algo que outra pessoa já fez e vai tentar embarcar no mesmo caminho. Aí ela vai entender as dificuldades e vai acabar sempre desistindo. Talvez alguns pequenos sonhos ela consiga até realizar, mas não vai passar disso. Esse grupo representa 13% de todas as pessoas que estão aqui no planeta nesse exato momento. Somando as pessoas do primeiro grupo com as do segundo grupo, são 98% da humanidade. E aí você me pergunta, mas e os outros 2%? Os outros 2% são as pessoas que realmente vão fazer a vida valer a pena. São as pessoas que vão passar por aqui e do seu nascimento até a sua morte, elas vão ter revolucionado alguma coisa, elas vão ter criado coisas novas, elas vão ter dado sentido não só para a vida delas, mas para a vida de muitas pessoas. Elas vão ter impactado vidas. E essas pessoas, a gente pode dar como exemplo, por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates, no campo aí do altruísmo, podemos trazer aí Madre Teresa de Calcutá, podemos trazer o grande Chico Xavier, que foram pessoas que passaram por aqui e revolucionaram, Mahatma Gandhi, revolucionaram toda a humanidade. Aí você diz assim, mas Marcos, eu nasci numa família pobre. Eu não tive muitas oportunidades na vida, minha vida sempre foi muito difícil, eu já estou meio que acostumado a viver desse jeito. Eu tenho salvação? Eu consigo fazer alguma coisa diferente ou eu estou fadado a viver nesse grupo dos 85% ou dos 13%? E eu vou dizer para você o seguinte, para com a síndrome de Gabriela. Lembram da Gabriela? Gabriela, Cravo e Canela? E tinha um trechinho de uma música de Dorival Caymmi que dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Vocês se lembram? A gente não precisa viver com a síndrome de Gabriela. Nós não somos árvores, nós não somos estáticos, nós podemos mudar, nós não criamos raízes ao ponto que se a gente mudar de lugar a gente vai morrer. Não, pelo contrário, nós somos seres que fomos criados para evoluir. A própria história da humanidade diz isso. Vejam só, todos os inventos, tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos revolucionaram a humanidade. O ser humano está aqui na Terra há pouco mais de 100 mil anos, né, o Homo sapiens. E nos últimos 100 anos, no último século, nós tivemos todas as revoluções. Nós tivemos a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira e já estamos entrando na revolução 4.0. Tudo isso por quê? Porque alguns desses seres humanos que participam do grupo dos 2% fizeram as coisas acontecer, tiveram sonhos, planejaram e realizaram. Esse é o grande objetivo da vida de todo ser humano. E o meu trabalho com vocês é mostrar para vocês como fazer isso acontecer. Aí eu vou dizer para você o seguinte, despertar, ele acontece na vida das pessoas, às vezes de forma sutil, às vezes de forma trágica, e não precisa ser exatamente uma fórmula mirabolante aí, uma fórmula de bolo que vai acontecer sempre desse jeito. Não, para algumas pessoas o despertar acontece a partir de um evento que gera um forte impacto emocional. E esse evento às vezes é um acidente grave onde a pessoa escapou da morte,
um outro evento onde ele perdeu um ente querido de uma forma trágica, ou perdeu um emprego que tinha dos sonhos, um casamento que se acabou de uma forma inesperada, uma traição, um sócio que deu um golpe, enfim, várias são as formas que acontecem no despertar e que gera esse impacto emocional. E esse impacto emocional, se ele não for bem trabalhado, se as pessoas não conseguirem trabalhar essa questão, ele vai gerar traumas, ele vai gerar impedimentos, ele vai fazer com que essa pessoa não consiga mais sair daquele momento, ela vai passar o resto da vida vivenciando aquilo. Para outras pessoas, o despertar acontece de forma simples. A citação de um livro, um trecho do que o padre ou do que o pastor falou na missa ou no culto, tocou essa pessoa e ela realmente desperta para algo diferente. Ou então ela está lendo um livro ali e tem uma citação, uma frase de efeito que faz ela acordar para a realidade. Então hoje nós falaremos desse momento, desse time que é o despertar. E para falar disso, eu gostaria de partir da minha própria história, partir dos meus próprios exemplos. Há 20 anos atrás, mais ou menos, eu era um cara que trabalhava pra caramba, continuo trabalhando hoje, mas trabalhava demais, trabalhava 16, às vezes 18 horas por dia. Já teve uma época na minha vida que eu precisei fazer 2 jornadas em cidades diferentes para conseguir garantir o pão dentro da minha casa, para conseguir tratar de um filho que tinha acabado de nascer, a minha família, todo endividado, sempre com problemas. E naquele momento eu pensava, meu Deus, mas eu trabalho, eu faço de tudo, eu busco o melhor para todos na minha família e eu não consigo sair do lugar. Por mais que eu tente, por mais que eu reme, parece que o meu barco está sempre girando em círculo, ao invés de ter um rumo, de ter um porto seguro onde eu quero chegar. E pior, eu sempre soube o porto seguro que eu queria chegar, mas parece que tinha sempre um impedimento, sempre alguma coisa que me fazia voltar ao ponto de partida. Isso, ao longo dos anos, foi me cansando e também me fez ter perdas irreparáveis. Eu terminei um casamento por conta disso, perdi emprego, eu fui fazer de tudo um pouco na vida, vendi colchão, entrei em marketing multinível, fiz de tudo que vocês imaginarem para tentar fazer a minha vida ir para frente. Até que, no início do ano passado, em uma viagem à cidade de Londrina, estava eu, meu filho, minha noiva e o filho dela, passeando dentro de um shopping na cidade de Londrina, quando de repente a gente avistou uma livraria e, graças a Deus, tanto meu filho quanto o filho da minha noiva adoram livrarias, eu também gosto muito, minha noiva também. Entramos e começamos a ver diversos temas ali que era do nosso agrado. Quando de repente eu estou lá na seção de autoajuda, né? E comecei a ver lá livros do Robert Niachik, Augusto Cury, Rodrigo Cardoso, grandes nomes que eu sempre li, sempre acompanhei e que tenho grande admiração. Aí de repente um determinado livro num canto de capa preta me chamou a atenção, eu bati o olho e o nome desse livro era Poder em Alta Performance. O nome do livro, o título do livro, acabou chamando minha atenção. Bom, peguei o livro, olhei, já fui ver quem que era o autor, né? Paulo Vieira. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas enfim, comecei a dar uma folhada ali e vi que o tema era interessante, falava da gente poder viver a nossa vida em alta performance, de melhorar alguns aspectos da vida, e resolvi comprar o livro. Comprei, levei para casa. Naquela mesma noite no hotel onde a gente estava hospedado, eu li 2 capítulos do livro. E nesses 2 capítulos, eu comecei a ver que, poxa, está falando mais daquilo que eu já ouvi outros autores falar, daquilo que eu já tentei fazer. E aí fui perdendo o entusiasmo e consegui ler apenas os 2 primeiros capítulos do livro. Bom, voltei para minha casa, esse livro foi lá para a cabeceira da cama, onde ele começou a fazer par com outros livros que já estavam lá e nenhum deles eu havia terminado a leitura. Isso em janeiro. Aí se passaram 4 meses e meio, né? No mês de maio, mais precisamente, eu tive que fazer uma viagem a São Paulo. E nesse dia eu estava extremamente cansado. Então decidi, ao invés de ir de carro para São Paulo, decidi tomar o ônibus. Então, enquanto eu estava me aprontando de manhã, eu bati o olho no canto lá da escrivaninha e vi o livro, né? O bendito livro Poder da Alta Performance. Falei, poxa vida, comprei, paguei, não li. Hoje eu tenho que fazer uma viagem de ônibus, não consigo dormir, vou levar o livro comigo. E levei, coloquei na minha mala lá e
iniciei a viagem. No início da viagem e tal, peguei o livro, falei, bom, já fazem 2 meses, eu vou começar a ler de novo. Então voltei lá no início do livro e comecei a ler, só que com um detalhe. Nesse dia, eu estava diferente, alguma coisa em mim estava diferente. Eu comecei a ler com calma, prestando atenção nas palavras ali, e cada palavra foi me envolvendo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha lido mais da metade do livro e eu nem tinha me dado conta. Fui para o meu compromisso, terminei o que eu tinha que terminar. No retorno, voltei a ler o livro. Eu entrei no ônibus, antes do ônibus sair do terminal rodoviário, eu já estava lendo novamente. E chegando na cidade de Matão, acabei de ler o livro. 242 páginas lidas numa única viagem. E eu estava simplesmente eufórico, algo dentro de mim tinha realmente mudado. E eu me lembro que no decorrer da leitura, tinha uma frase que o Paulo Vieira colocou, e essa frase realmente me tocou profundamente. Essa frase dizia o seguinte: por que continuar a ser a mesma pessoa se eu posso ser alguém muito melhor? E essa frase me fez refletir. Aquela noite eu fui dormir pensando nisso. Poxa vida, eu sou dotado de tudo aquilo que eu preciso. Eu sou dotado de inteligência, de habilidades, de condição de falar, eu tenho facilidade de me expressar. O porquê que eu não estou usando nada disso? Eu posso ser alguém realmente muito melhor, alguém que pode ajudar outras pessoas a serem melhor. E foi esse exatamente o ponto. Até então, nos últimos 20 anos da minha vida, eu pensava somente no quê? Eu preciso mudar, eu preciso ficar rico, eu preciso ganhar dinheiro, era eu a pessoa mais importante do universo. Eu só conseguia olhar para o meu próprio umbigo. A partir da leitura daquele livro e de ter tido a consciência nessa frase, nesse despertar que eu tive naquele dia, eu comecei a pensar, poxa vida, além de eu mudar, eu posso mudar a vida de muitas pessoas. Eu tenho um dom natural para isso. E a partir daí as coisas realmente começaram a acontecer. Chegando em Matão, eu entrei no canal do YouTube, assim como você está fazendo nesse momento, e comecei a pesquisar tudo que tinha a respeito do meu novo guru. E aí eu comecei a verificar vários temas, vários livros, e acabei adquirindo um outro livrinho que chamava-se O Poder da Autorresponsabilidade. E esse livrinho, a importância dele na minha vida foi que ele me trouxe para a realidade. E também, no decorrer da leitura, algo me chamou muita atenção e foi aquilo que embrulhou meu estômago, foi aquilo que me fez realmente ver vou usar um termo aqui até inapropriado, mas a porcaria que eu tinha sido até então. E esse trecho do livro, ele dizia assim: cada um tem a vida que merece. Então não adianta eu dizer, poxa vida, eu estou com uma barriga enorme. Cada um tem a vida que merece, a barriga que merece. Poxa, eu não tenho o emprego dos meus sonhos. Você tem o emprego que você merece ter. Se você não está satisfeito, você precisa se aperfeiçoar, você precisa crescer para o mercado de trabalho e arrumar um emprego melhor. Mas isso depende de quem? Do teu patrão? Não, depende de você exclusivamente. Então, esse trecho do livro, ele me trouxe a consciência do que eu precisava fazer, de que o único responsável por tudo que tinha me acontecido até então era eu mesmo. Não adiantava eu culpar, o fim do meu casamento aconteceu por culpa da minha ex-mulher. O meu trabalho anterior era horrível por culpa do meu chefe. Porque a minha vida é uma droga sempre por culpa de alguém. Não, eu sou o responsável por tudo. E naquele momento a chave virou completamente, e ali o mundo se descortinou na minha frente. Naquele momento eu busquei me aperfeiçoar, fui atrás de cursos. Para vocês terem uma ideia, no último ano, para ser mais exato, eu já li cerca de 20 livros diferentes. Li todos os livros que estavam na escrivaninha da minha cama, lá que eu havia começado e não havia terminado. Alguns deles muito bons, outros não tão bons assim, mas eu fiz o propósito comigo mesmo de terminar. Eu fiz um propósito comigo mesmo de terminar tudo aquilo que eu começasse a partir de então. Retomei projetos antigos, retomei o projeto de escrever um livro que logo você vai receber informações aí, vai ser um projeto muito bacana que já está em fase final e que há 10 anos estava engavetado desde que eu havia me formado na faculdade.
Então, gente, o que eu quero dizer para você? O despertar, ele acontece na vida de todo mundo. No meu caso, graças a Deus, não precisei passar por nenhum impacto emocional forte. Não precisei perder ninguém, não precisei sofrer um acidente, não precisei ter um membro do meu corpo amputado, nada disso. O meu despertar aconteceu lendo aquilo que outras pessoas escreveram. O meu despertar aconteceu quando, como você, eu vi vídeos também, não só do Paulo Vieira, mas de outros grandes líderes aí que hoje estão despontando na questão da inteligência emocional e que estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Então, o meu despertar aconteceu vendo os erros e acertos das outras pessoas. E aí, a gente pode dizer o seguinte: a vida da gente só muda a partir do momento que nós tomamos a decisão de mudar alguma coisa. Mas mais importante do que a decisão de mudar são as ações. Albert Einstein, há mais de 60 anos, ele disse uma frase que também ficou muito conhecida e dizia assim: loucura é tentar resultados diferentes continuando a fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito todos os dias. Então, vejam só, há 60 anos atrás, Albert Einstein, uma das mentes mais privilegiadas, que com certeza está lá no top of mind dos 2% que eu falei para vocês até então, ele já dizia que nós precisamos mudar a maneira de fazer as nossas coisas. Ah, vamos errar? Vamos. Vamos ter muitas decepções, muitos dissabores? Vamos. Thomas Edison, por exemplo, precisou mais de 1.200 vezes tentar fazer o filamento de uma lâmpada acender, até que finalmente ela acendeu. E aí um dia, diz a lenda, que um repórter perguntou para ele: mas senhor Edison, o senhor está tentando já mais de 1.000 tentativas e o senhor não conseguiu fazer o filamento acender. O senhor, até então o senhor só se decepcionou. E ele disse o seguinte: não, até então eu descobri 1.000 maneiras diferentes de não fazer a lâmpada acender. Vejam só o enfoque que foi dado. Ele poderia simplesmente ter desistido e talvez nós demoraríamos ainda mais 20, 30 anos para sair da época da lamparina e passar a utilizar a lâmpada elétrica. Mas graças à persistência dele, aquela centelha divina que estava dentro dele dizendo que ele precisava tentar mais uma vez, ele conseguiu, depois de 1.200 e tantas tentativas, fazer a lâmpada acender e dando origem a uma nova era na história da eletricidade. Então, eu queria deixar como mensagem para você o seguinte: o despertar, ele precisa vir acompanhado de uma motivação. Só que isso vai ser assunto para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo tema. Mas hoje você precisa, antes de dormir, refletir um pouquinho no seguinte: primeiro, eu não sou a Gabriela. A Gabriela do Cravo e Canela, do eu nasci assim, vou viver assim, vou ficar sempre assim. Não, você pode mudar e deve mudar. E o despertar, ele acontece para todo mundo. Como diria meu avô, os mais antigos, eles diziam o seguinte: o cavalo arriado passa uma única vez. Eu discordo um pouquinho, porque o cavalo arriado ele pode passar várias vezes. A questão é, nós estamos prontos, nós estamos preparados para montar o cavalo e poder seguir a nossa jornada ou não? Às vezes, no mesmo dia, o cavalo passou 10 vezes ali na tua frente e você simplesmente nem notou. O despertar, que era para ser naquele momento, você deixou passar. Como mensagem final, você deve sim pensar no time do seu despertar. Comece a prestar mais atenção, comece a se preparar. Se você não lê um livro há muito tempo, leia um livro, busque inspiração em pessoas de sucesso, procure estar perto de pessoas que realmente são pessoas de sucesso, inspire-se nelas, porque só assim que a gente realmente vai mudar. Para finalizar, eu não posso deixar de te pedir que, se você gostou do nosso vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. Não se esqueça de clicar no sininho que aparece aqui para que você possa receber as nossas próximas notificações sobre os novos conteúdos. A mensagem que fica para hoje: esteja sempre atento para o seu despertar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.